Oi gente, coluna de sábado, a gente faz um balanço do que aconteceu essa semana e hoje destaca um fato novo relacionado à questão de Major Vieira, Operação Mensageiro. Vocês sabem, na quarta-feira a gente esteve lá mostrando para vocês a posse do agora prefeito de fato da cidade, Edson Schroeder, do PT. Ele era vice do Adilson Littkoski, que teve seu mandato extinto em votação na Câmara de Vereadores de Major Vieira. E dessa forma, então, o Edson assumiu num ato que aconteceu nesta semana. Pois bem, a defesa do Adilson Littkoski emitiu uma nota na qual contesta essa decisão da Câmara de Vereadores. Essa nota está aqui abaixo do vídeo, na minha coluna, mas eu vou ler alguns trechos principais para vocês. Eles dizem, por exemplo, que a medida tomada pelo Legislativo Municipal é absolutamente irregular e desrespeita a lei e suas garantias constitucionais. A decretação de extinção do mandato só pode acontecer, segundo a defesa do Adilson, após decisão judicial ou falecimento da autoridade pública. Para que um prefeito, governador ou presidente seja afastado do cargo, dizem eles, é necessário que haja um processo que garanta a ele ampla defesa ao contraditório, garantias da Constituição Federal, o que não foi garantido ao prefeito Adilson. A causa do afastamento do prefeito é pública e não se deve à sua vontade, diz a defesa. A Câmara de Vereadores não poderia ter tomado qualquer medida sem que antes o prefeito fosse intimado para apresentar sua defesa e suas justificativas. O que eu acho que nesse ponto é realmente temerário. Deveria ter sido intimado para apresentar sua justificativa, como aconteceu em outros casos de cassação, não de cassação de mandato, mas de extinção de mandato, né? Como foi aqui com o Renato Pique, que se recusou a se defender. Até o momento, nenhuma decisão judicial determinou seu afastamento do cargo, diz aqui a defesa do Adilson, o que eu também acho contraditório, porque, não contraditório, mas acho que não é bem preciso, considerando que a decisão de afastamento, cassação, extinção de mandato é puramente política, é do Legislativo. Baseado em quê? A ausência do prefeito, a ausência do vice-prefeito, que, conforme diz a lei orgânica do município, vai perder o mandato se não apresentar uma justificativa plausível para a sua ausência. A defesa diz que a prisão é uma argumentação plausível, mas há controvérsias, né? Será que isso realmente é uma justificativa plausível? E a nota deles completa aqui: a extinção do mandato sem seguir o procedimento apenas causa insegurança jurídica ao município por se tratar de erro grosseiro do Legislativo. As medidas judiciais cabíveis serão movidas pela defesa nos próximos dias e levarão à regularização jurídica das ilegalidades e inconstitucionalidades cometidas. Essa nota vem também uma semana depois dele se tornar réu na Mensageira, do Adilson se tornar réu na Mensageiro, o que complica ainda mais a sua situação. Boa sorte para eles. É uma defesa que está tomando providências nesse sentido. Mas o PIC tem um escritório inteiro lá em Florianópolis, trabalhando para ele, um escritório muito renomado, e não conseguiu reverter a decisão da Câmara de Vereadores, que foi exatamente essa, de extinção de mandato. Então, acho que tem poucas condições de conseguir reverter neste caso aqui. Por quê? Porque a Justiça entende que esse é um processo político, que está dentro da Câmara de Vereadores. Percebam que, se um prefeito, se um governador, ou se até mesmo um presidente da República, e a gente teve aí 3 casos nesses últimos anos aqui no Brasil, né, de impeachment, 2 casos, perdão, o que acontece? A gente tem um julgamento puramente político, que pode se basear em qualquer atitude do prefeito, em qualquer atitude do vereador, do governador, do presidente. Veja o caso da Dilma, pedaladas fiscais, né, o caso do Collor, enfim, cada um, eles podem encontrar um motivo, né, que demonstre uma ilegalidade, processar e, dessa forma, então, condenar ao impeachment. E esse é um processo puramente político, que pode, inclusive, se basear no fato de o prefeito se ausentar sem justificativa ou por estar preso, né? Então, essa questão da discussão sobre a legalidade ou não de uma extinção de mandato, de uma cassação, enfim, isso vai acontecer, creio eu, em todos esses casos, em todas essas situações envolvendo os prefeitos e vice-prefeitos presos na Operação Mensageiro. Também a gente tem que comentar que o prefeito de Bela Vista do Todo se tornou réu, né, na Operação Mensageiro nesta semana, Alfredo César Dreyer, e a Câmara de Vereadores até agora não tomou providência a respeito do prefeito. Mas em setembro vence, né, a licença que eles deram para ele, para ele se ausentar do município, e aí eles vão ter que apresentar ou renovar essa licença, o que seria vergonhoso para a Câmara de Vereadores, simplesmente enfiar a cabeça como se fosse avestruz, né, no buraco e não ouvir, não ver nada que está acontecendo ao seu redor, né, como se fosse absolutamente normal o prefeito ficar afastado tanto tempo da prefeitura, ou eles vão ter que instituir um processo de cassação ou extinção de mandato, que aí levaria a uma nova eleição, já que o vice, né, o vice nesse caso, Alfredo, é quem está preso. Não existe um vice.
O prefeito hoje é o presidente da Câmara de Vereadores, o Giovanni Machado. Então teria que haver uma nova eleição, mesmo que indireta, a exemplo do que aconteceu em Papanduva, onde o vice renunciou por não querer mesmo assumir o mandato que havia sido perdido pelo Luiz Henrique Saliba. Muito bem, tem muita água para correr debaixo dessa ponte, a gente vai acompanhar e traz todos os detalhes para você 24 horas por dia no J+, e aqui na nossa coluna diariamente. Até a próxima!